capítulo de número 9. Verso 37. Glória a Deus. Lucas, capítulo 9, versículo 37. Aleluia. Amém? Amém. Então assim está escrito na palavra do Senhor, a cura de um jovem lunático. A cura de um jovem lunático. E aconteceu no dia seguinte, que descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até esfumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrereis? Traz-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou, porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essas palavras que lhes era encoberto, para que o não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca dessas palavras. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos em um culto de oração. Nós estamos em uma noite de clamor. E o objetivo da igreja reunir nesse templo aqui hoje é para orar. Mas nós sabemos que enquanto nós oramos, ou que enquanto nós nos colocamos na presença de Deus e clamamos, nós sabemos que algo sobrenatural pode acontecer. Nós sabemos que quando a igreja se disponibiliza e habilita a estar em oração, nós sabemos que o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. E Ele pode fazer algo que nós não imaginamos. E quando nós nos colocamos em oração, nós sabemos que tem N maneiras de orar. Nós sabemos que podemos orar de pé, podemos orar sentados, podemos orar deitados, nós podemos orar andando. A igreja pode estar em oração ligado à mente, com a mente de Cristo. Nós temos N maneiras de estarmos clamando a Deus. Tem algumas maneiras que é melhor, que
Deus agrada mais é aquela que nós nos colocamos de joelho. Esta maneira de orar é a que eu mais gosto de orar, é de joelhos. E a maneira que Deus quer ver os seus filhos em oração, de joelhos. Por quê? Porque de joelhos você se inclina aos pés de Jesus. Glória a Deus. Mas também tem uma maneira que nós podemos orar aqui, ó, a nossa mente, na nossa mente, só ligar nossa mente com Cristo e em silêncio a gente orar, porque o diabo não consegue ler a sua mente. Então aquilo que você só na mente você fala, direciona a Deus, só Deus sabe. E aí o diabo não pode atrapalhar os seus planos. Mas o importante, para quem não pode ajoelhar e não aguenta, Deus sabe a intenção do coração. Mas o importante é a igreja estar em oração. O importante é nós nos disponibilizarmos em estarmos em constante oração. Porque se nós não orarmos, nós não temos comunhão com Deus. A igreja precisa estar orando. Os discípulos, quando estavam com Cristo, oravam. Mas não era com a mesma intensidade de quando Cristo não estava mais com eles. Então, quando eles estavam com Cristo, eles dependiam mais de Cristo, mais de Jesus, para resolver as suas situações. E no tocante, eu estou alertando os irmãos. Aqui na igreja tem N maneiras de orar. O importante é você orar. Mas enquanto você não estiver na igreja, você tem que estar com a sua mente ligada em Cristo, esfregando a louça, mas sempre clamando a Cristo. Glória a Deus. Você está andando na rua, mas você está com a mente ligada e clamando a Jesus. Você está dentro da tua casa, passando um pano no chão, ou fazendo qualquer obrigação dentro da tua casa. Você tem que estar com a mente ligada em Jesus. Ora, nós não sabemos a que hora, sabemos que o diabo ataca direto. 24 horas e mais um segundo, ele está investindo pesado contra a minha e a sua vida. Portanto, o apóstolo Paulo vai dizer: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que, a vez de tudo, permanecer firmes. E depois, um pouco mais à frente, ele diz, e ele nos manda buscar as armaduras de Deus. Por quê? Porque ele vai dizer que nós temos uma batalha, e a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas é contra principados, potestades e hostes espirituais da maldade entre céu e terra. Então o diabo, ele tem uma batalha cerrada para poder impedir você de ser abençoado. Mas Deus está dizendo para nós: esteja em constante oração. Glória a Deus. Clamando a Deus, com a vida ligada no Senhor, comunhão direta com Deus através da oração. Tem até os momentos na nossa vida que você tem que entrar dentro do seu quarto e fechar a porta, e Deus vai te escutar em secreto e vai te exaltar em público, vai te dar vitória. Aleluia. Mas para nós podermos ter poder, e até mesmo porque nós não sabemos quando é que uma casta de demônio vai atacar, nós precisamos estar em oração e em jejum. Olha aqui,
eles desceram do monte. E quando desceram do monte, a palavra vai dizer que aconteceu que no dia seguinte eles desceram do monte. Uma multidão já estava aguardando Jesus e os discípulos. E aí no dia seguinte que eles descem do monte, essa multidão chega até os discípulos. Jesus não está. E eles apertam os discípulos. Um homem traz o seu filho, único filho. E esse jovem, ele está possesso. O demônio pega esse jovem, apodera-se dele, maltrata tanto, joga ele na água, joga ele no fogo. Ele dá ataques de epilepsia, fica espumando pela boca. Ele se mutila todo, se jogando em tudo que machuca ele. E o pai desse jovem já estava, a família desse jovem já estava desesperada, sem saber o que fazer. Por isso, o sofrimento era tão grande da família desse jovem, sofria até mais do que ele, vendo ele se machucar todo, que chegou para os discípulos e falou assim: olha meu filho aqui, ó, expulsa, resolve esse problema, expulsa esse demônio desse meu filho, porque o único que eu tenho, eu estou quase perdendo ele, está quase morrendo, porque um espírito imundo apodera dele e prejudica ele tanto. E assim tem muita gente nos dias de hoje sofrendo nas garras do diabo. E Deus nos trouxe aqui para nós podermos orar, para nós podermos buscar comunhão com Deus, para nós nos encher com o Espírito Santo do poder de Deus, para que quando nós depararmos com essas pessoas, Deus operar na vida delas através da nossa vida, e os demônios serem expulsos, e as pessoas serem transformadas, e vir buscar a presença de Deus aqui para a salvação. Irmãos, os discípulos não puderam expulsar o demônio daquele jovem. Nós estamos em um culto de oração. Será que depois de orado aqui, será que depois de estarmos virando o ano, na terça-feira de oração, se viu um jovem endemoniado, possesso aqui, será que nós temos condições de expulsar o demônio dele? Estamos em um culto de oração. E nós precisamos levar a sério a oração. Não que os irmãos não estão levando. Eu estou alertando os irmãos, porque você vai encontrar com alguém que vai pedir a tua ajuda. E você tem que ter poder de Deus, comunhão com Deus, para poder falar com Deus e a pessoa ser liberta. Os discípulos não conseguiram. Apertaram, eles perderam a calma, eles ficaram ali preocupados ali com a situação e não conseguiram expulsar o demônio daquele jovem. Jesus está chegando. E quando Jesus se aproxima, esse homem do meio da multidão chega para Jesus. Jesus já pergunta o que é que está acontecendo aqui. E ele diz o seguinte: olha, se pode, expulsa o demônio desse meu filho, é o único que eu tenho. O demônio machuca, maltrata, o demônio apodera dele e faz uma bagunça na vida dele. E eu trouxe e pedi aos seus discípulos, e eles não puderam expulsar o demônio dele. Mas tem misericórdia, expulsa o demônio dele. Jesus nem quis saber de muita conversa, falou assim: até quando isso está durando? Ele vai dizer: desde a infância, desde criança, ele sofre com isso. E o que nós fazemos na presença de Deus tem que ter resultado na nossa vida. A nossa oração, a nossa vinda aqui tem que ter alguma coisa na nossa vida para poder fazer a diferença.
nós fazermos a diferença na vida das pessoas. Cura, libertação, transformação. É eu, sou eu e é vocês que Deus está contando para poder operar na vida dessas pessoas que estão aí fora. Tem pessoas sofrendo, tem pessoas que estão se mutilando, tem pessoas que estão vendo vultos, tem pessoas que estão se batendo com a cara na parede, nos muros, tem pessoas espumando pela boca, tem pessoas que estão sendo jogadas na água, jogadas no fogo, tem pessoas se jogando no mundo das drogas, no mundo da prostituição, no mundo de tantas coisas erradas, porque os demônios estão fazendo isso com elas. E a nossa vinda aqui na oração é para libertar essas pessoas que estão. Deus conta contigo. Deus quer te usar. Deus quer que você faça a diferença na vida dessas pessoas. Glória a Deus. Jesus, quando depara com o jovem, o demônio pega ele começa a espumar, começa a se debater, e Jesus expulsa o demônio daquele jovem, e ele é liberto. E quando esse jovem é liberto, Jesus vira para a multidão, vira para aquele povo que está ali, e diz para eles assim: homens de pequena fé, de pouca fé, até quando eu estarei convosco, com vocês, e sofrereis? Se Jesus está conosco, para que sofrer? Glória a Deus. Se Jesus está conosco, Ele nos dá garantia da vitória sobre a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Se Jesus está conosco, se nós estamos orando e temos comunhão com Deus, se nós estamos na presença do Senhor e o Senhor na nossa presença, nós podemos falar que o milagre vai acontecer. Então, irmãos, aquilo que nos traz desgastes, aquilo que nos faz incapazes, insignificantes, nós estamos clamando, nós estamos orando, estamos buscando ao Senhor. Arruma a mala com todos esses negócios, dá tchau para isso, manda embora e continua firme com o Senhor, sabendo que Ele é a garantia da nossa vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos em oração. Desfrute dos frutos da oração. Nós vamos fazer algo diferente. Jesus anunciou dizendo: você sabe que eu vou ser tirado de entre vós. Jesus anunciou que ele ia morrer e que ele não estaria mais com os discípulos. Depois de expulsar o demônio, ele estava dizendo o seguinte: segurem o pé, se preparem, busquem conhecimento de mim, porque em breve eu vou ser tirado de entre vós. Se agora vocês estão sofrendo, quando eu for tirado, o que vocês vão fazer? Então nós também estamos aqui, o momento é esse, a hora é agora. Vamos buscar comunhão com Deus através da oração. A igreja, a recomendação paulina é: orai sem cessar. A igreja precisa ter uma vida de oração e é orar sem parar. Como que é isso? É igual o Senhor falei, mente ligada diretamente com Deus. Estou finalizando. Aí eles ficaram tão pasmos, tão pasmados com aquilo, com o anúncio que Jesus deu, que eles nem sequer ousavam perguntar ou falar com Jesus acerca daquela palavra. Irmãos, nós estamos tão perto, mas tão perto de ir morar no céu, mas esse vácuo entre a igreja na terra e o arrebatamento da igreja está se findando.
E nós precisamos fazer o máximo que pudermos hoje para poder abençoar a vida de pessoas. Por isso, não cessem de orar, não cessem de clamar ao Senhor, porque vai chegar um dia que nós não vamos poder mais fazer ou orar por alguém, ou visitar alguém, interceder por alguém, porque nós não estaremos mais aqui, mas tem uma coroa Glória a no Deus. molde da minha e da sua cabeça nos aguardando. Aleluia. Galardão de Deus para quem ora, para quem busca a Deus, para quem ajuda o próximo, para quem faz a vontade do Senhor, para quem obedece a Deus. Galardão para esses. Então que sejamos esses, que possamos continuar fazendo a vontade de Deus. E que Deus Aleluia. possa nos abençoar de uma forma poderosa. Eu quero deixar só